Glória a Deus, que bom que vocês vieram para ouvir a palavra de Deus, para orar, para buscar a presença do Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes, espera aí, eu vou ler aqui para vocês. Marcos, capítulo 4, versículo 6, para o Felipe não sair sem moral aqui do púlpito. Marcos 4,6 diz assim, ó. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Amém, Felipe? Felipe não estava pregando heresia, amém, gente? Agora sim, Marcos capítulo 5, versículo 1. Louvado seja Deus. O tema da mensagem dessa noite é o Evangelho que liberta os cativos, ou o Evangelho que liberta. Aleluia. Vamos lá? Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos, e descendo Jesus do barco, saiu-lhe ao encontro do sepulcro um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, pelos túmulos, ferindo-se com pedras. Olha só que vida desse homem, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus. Quem já viu um demônio rogar por Deus? Pior que todas as versões da Bíblia tem escrito isso. Rogo-te por Deus. Não é estranho isso, o demônio falar isso? Rogo-te por Deus. Porque, na verdade, os demônios, o que eles são? Anjos caídos, né? Desconhecem a Deus. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Aleluia. Quantos palmeirenses tem aqui hoje? Os espíritos imundos rogaram a Jesus: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, aonde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, esse texto narra a história de um homem que estava num nível de possessão demoníaca fora do comum, fora do normal. Um homem que a mente dele estava totalmente entregue aos espíritos malignos. Este homem, ele não conseguia mais conviver no seio familiar.
ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. Era um homem totalmente dominado pelos demônios. A vida deste homem era andar seminu pelas montanhas, nos cemitérios, no meio dos túmulos, se ferindo, se rasgando com pedras, sem nada de higiene, sem, né, uma vida como se fosse um animal selvagem. E é importante nós entendermos o quê? Que nenhuma pessoa chega a esse nível de possessão demoníaca do dia para a noite. Geralmente é um processo. Até que chega uma hora que a mente da pessoa ela está tão, né, escravizada, tão passiva, que ela já não domina mais nada. Não domina o corpo, não domina a mente, não domina os pensamentos, não domina mais nada. Então, é raro encontrar um caso assim, hoje em dia. É raro, mas existe. Algumas pessoas que estão internadas em hospícios, né, nesses lugares, são pessoas que talvez já entraram nesse nível de possessão demoníaca. Eu não estou dizendo que todos aqueles que são internados estão possuídos por demônios, mas há alguns casos ali que com certeza é demônio, é possessão demoníaca. Esse homem, ele foi, né, tentaram ajudar esse homem, tentaram prendê-lo várias vezes, mas ele tinha uma força que não era dele. Tinha uma força que nenhum homem, né, que nenhuma prisão, nenhuma corda, nenhuma corrente conseguia deter aquele homem, porque ele tinha uma força fora do comum que não era dele, mas dos demônios que estavam nele. Então, se tornou uma pessoa o quê? Incontrolável. Uma pessoa que não tinha meios humanos para dominar ele. Somente através do nome de Jesus, né? Somente através do poder do nome de Jesus. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa, ela só pode ser mobilizada de verdade através do poderoso nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje, quando as pessoas que não têm Jesus estão diante de uma situação como essa, como o pessoal do SAMU, né, ou a polícia, tal, o que eles fazem? Sossega-leão, né? O SAMU vem, dá um sossega-leão e aí a pessoa apaga. Mas, humanamente falando, realmente é só através de medicamentos fortes para a pessoa ser dominada. Do contrário, só através do poder do nome de Jesus. Amém, queridos? E esse homem, como eu disse, ele não ficou assim do dia para a noite. Assim como hoje também as pessoas, elas não ficam possessas de demônios do dia para a noite. Não é algo assim que acontece rápido, em 24 horas. É um processo, é um caminho. E eu quero citar para vocês aqui pelo menos quatro causas que pode levar à possessão demoníaca de uma pessoa. A primeira delas é o que mais acontece, é o mais normal, que é o envolvimento com o espiritismo. Quando eu falo espiritismo, eu falo todos os braços do espiritismo, porque o espiritismo ele tem vários braços, né? Tem a magia negra, tem a umbanda, tem a quimbanda, tem o candomblé, tem a macumbaria, tem o kardecismo, mesa branca, aquela coisa toda. Então, qualquer tipo de espiritismo que a pessoa frequentar, ela está sujeita a ficar possuída por um espírito maligno. Por quê? Porque nesses lugares se invocam os demônios. Invocam, entre aspas, o espírito de pessoas que já morreram. Invocam os guias, os orixás, os caboclos. Fazem a consagração, faz cabeça, aquela coisa toda, né? A pessoa anda com uma guia pendurada no pescoço, achando que aquilo vai proteger ela, faz algumas marcas no corpo, enfim. Elas se consagram aos espíritos, acreditando que aqueles espíritos
vão trazer algum benefício, alguma proteção para a vida delas. Então, a maioria, 90% das pessoas que se envolvem com o espiritismo podem ficar possuídas por demônios. Uma vez, eu me deparei com um caso que eu nem acreditei, né? Foi tão rápido que eu nem acreditei, mas aconteceu. Estava expulsando o demônio de um senhor de idade já, uns 60 anos, tá. Expulsei o demônio dele e tal. Aí eu perguntei para ele, né? Falei, o senhor já se envolveu com o espiritismo, alguma coisa, né? Já teve algum envolvimento e tal? Ele falou, não. Eu falei, nada, nem para receber um passe, o senhor nunca foi, né, num terreiro, nada? Ele falou, não, nunca fui. Eu falei, nossa, que estranho, né? O senhor nunca se envolveu com nada disso, alguma religião diferente? Não, sempre fui católico, tal, não sei o que lá. Aí ele falou, teve uma vez, há pouco tempo atrás, que eu estava andando perto da minha casa e encontrei um trabalho na esquina. E naquele trabalho na esquina tinha um litrão de 51. Fechadinho, lacrado. O que ele fez? Tomou. E aí, quando eu fui expulsar o demônio dele, manifestou aquele demônio Zé Pilintra, né? Que é o demônio do álcool, da cachaça. Então, queridos, o mundo espiritual é algo assim muito complexo, né? Então é por isso que a gente não pode brincar, né, com essas coisas, procurar não querer entender muito isso. O melhor que nós podemos fazer, o que é? Se afastar, ficar longe disso e perto de Jesus. Amém? Em segundo lugar, através do uso de drogas como álcool, cocaína, crack, maconha. Muitos drogados hoje em dia, infelizmente, estão possuídos por demônios. Por quê? Por conta do uso das drogas. A pessoa vai usando droga, a mente dela os neurônios vão sendo destruídos, aí a mente dela vai ficando passiva, aquela coisa toda, e até que vai chegar um momento da vida dele que ele vai acabar sendo possuído por demônios. Por quê? Porque a mente dele já vai estar muito, né, alterada, destruída, a pessoa totalmente dependente do vício, totalmente entregue ao vício. E boa parte dos drogados, meus amados, também têm problemas espirituais, porque as drogas é uma porta também que se abre aos espíritos malignos, porque a pessoa ela perde a capacidade de raciocinar. Ela começa ali a viajar, né? Começa a ter fantasias ali, a ver um monte de coisa. O cérebro dela, uma vez eu vi uma propaganda sobre drogas, que eu achei muito bacana, passava sempre na Globo, há muitos anos atrás, que o que acontece com o cérebro quando você usa droga. Aí os caras pegaram um ovo e colocaram numa frigideira e deixaram o ovo fritar na frigideira. E o locutor fala, o que acontece com o seu cérebro, né? Quando você usa droga, é isso. Começa a fritar, é como se fosse um ovo fritando no óleo quente. Entendeu? Por isso que a pessoa fica totalmente fora de si. Eu lembro que uma vez eu fui no Sorocabana, atrás de um abençoado lá que passou pelo encontro, depois sumiu, e falaram para mim, olha, ele está lá no Sorocabana, a última vez que ele foi visto, num barzinho lá no Sorocabana. Eu fui lá. Não encontrei ele, mas encontrei pelo menos mais umas 40 pessoas ali que moravam perto do rio ali, no meio do mato, tudo drogado. E queridos, pasmem, a maioria deles era tudo desviado da igreja, infelizmente. E eu não encontrei o cara lá, o irmão lá, e aí aproveitei a oportunidade ali, eu falei, eu posso fazer uma oração por vocês, tal. Aí eles, não, pastor, ora, estamos precisando muito mesmo, ora por nós, tal. Aí eu comecei a orar, queridos, eu comecei a orar. Foi 1 segundo de oração, já começou a manifestar demônio. Entendeu? E a maioria, e todos eles ali eram o quê? Usuários de droga. Crack, cocaína, maconha, viciado em álcool. Então, as drogas, né, incluindo o álcool, é uma porta também que se abre para os espíritos malignos entrarem na vida de uma pessoa. Amém? Em terceiro lugar, o envolvimento com pornografia ou uma vida promíscua
com vários parceiros sexuais. Isso também é uma porta aberta, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, ou melhor, Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, ó, 6,13. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, olha esse texto, querido. Esse texto é muito importante, por quê? Porque o apóstolo Paulo fala, nós somos um corpo com o Senhor. Mas ele também diz o quê? Aquele que se une a uma meretriz, a uma prostituta, ou a uma pessoa fora do relacionamento, fora do casamento, aquele que se une àquela pessoa, ele se torna um com aquela pessoa. Então, por que o casamento ele é consumado somente, ele só é declarado casamento consumado somente após a noite de núpcias? É quando o casal se une intimamente, sexualmente falando, e eles se tornam uma só carne. Amém? Quando uma pessoa tem uma vida promíscua, ela se une sexualmente com várias pessoas. Então, ela se torna um com várias pessoas. E o que acontece? Um pouco daquela pessoa, do que aquela pessoa tem, ela vai agregando a ela. Por quê? Porque se torna um com aquela pessoa. No vocabulário do Ministério de Libertação, nós chamamos isso de laço de alma. Porque um pouco da alma daquela pessoa fica em mim. Eu me relacionei com aquela pessoa, um pouco da alma dela fica em mim. Eu me relacionei com outra pessoa, um pouco daquela alma fica comigo. Eu me relacionei com outra pessoa, um pouco daquela alma fica comigo. E isso no futuro vai gerar problemas. Principalmente quando você se relaciona com pessoas que têm uma vida totalmente conturbada. Mas o fato é que a questão da pornografia e da prostituição, dessa vida promíscua, é uma porta muito, mas muito aberta para os espíritos malignos agirem. Ainda que a pessoa não fique possuída, mas há ali um espírito maligno agindo, atacando aquela pessoa. O apóstolo Paulo escreve, nós não costumamos diferenciar pecado, não é verdade? Pecadão, pecadinho, pecado grande, nós não costumamos diferenciar isso. Só que o apóstolo Paulo adverte, todo pecado que nós cometemos é fora do corpo. Mas aquele que comete o pecado da imoralidade, né, o pecado sexual, ele peca contra o seu próprio corpo, porque é um pecado que acontece dentro do corpo. Então, dá a entender que
pecado é pecado. Mas o apóstolo Paulo dá a entender que a gravidade desse pecado se torna maior. Por quê? Porque o corpo que nós temos não é nosso. O corpo que nós temos pertence a Deus. Amém? Então, pessoas envolvidas numa vida promíscua, pessoas envolvidas com pornografia, que tem sido assim uma das epidemias que tem, né, atacado muito a humanidade hoje. E a pornografia hoje está em vários níveis. Antigamente era só homem adulto, hoje é mulher, é adolescente, né, viciado em pornografia. E isso, meus amados, com certeza pode levar no futuro a uma possessão demoníaca. Amém? Em quarto e último lugar, traumas de infância, como espancamento, abandono e abuso sexual. Queridos, isso na vida de uma criança, se não for curado, se essa criança realmente não aceitar a Jesus como Salvador, não tiver ali a graça de Deus curando o coração dela, essa criança ela pode sim se tornar uma vítima de demônios por conta dos traumas da infância, do passado, a questão do abandono dos pais, né, maus tratos, espancamento, abuso sexual dentro de casa, né, padrasto, aquela coisa toda, primo, irmão mais velho, coisas que acontecem, que a gente sabe que acontecem, infelizmente. Tudo isso, queridos, se não for curado dentro do coração daquela pessoa que sofreu, que passou por esse tipo de traumas, ela pode se tornar, assim, né, uma pessoa vulnerável aos demônios. Traumas, feridas abertas, feridas que não foram curadas pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, são portas abertas que podem, né, que os demônios podem aí utilizar para estar entrando na vida daquela pessoa. Queridos, tudo isso é terrível, tudo isso é maligno, mas tendo uma vida com Deus, tendo comunhão com Deus, entregando a nossa vida para Jesus de verdade, nós podemos ficar livres de tudo isso, amém? Glória a Deus. Continuando no texto aqui, a Bíblia diz que Jesus ele confronta aquele demônio. No versículo 6 diz: quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Em outras versões diz, se prostrou. Veja que esse homem, ninguém podia dominar, né? Ninguém podia subjugá-lo. Mas quando ele viu Jesus, o que ele já fez? Já se ajoelhou. Porque Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, amém? Quando ele viu Jesus, ele já se prostrou. E ele disse, Filho do Deus Altíssimo, né? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Querido Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 28. Jesus, meus amados, ele sempre enfrentou os demônios com a maior facilidade do mundo, porque Jesus ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus falando. Jesus ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Jesus ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a unção do Espírito Santo sem medida. Jesus ele não precisava impor as mãos para expulsar o demônio. Jesus não precisava estar presente para expulsar o demônio. A mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha terrivelmente endemoniada, ela chega até Jesus e fala, Senhor, vá, ore pela minha filha, né? Porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele pega, a princípio ele fica meio resistente, né? Ele diz para ela, olha, não é lícito dar o pão, né? Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, tal, falando que primeiro ele veio pelos judeus, essa mulher era uma estrangeira, uma Ciro-fenícia, e a mulher fala, não, mas os filhos também, né? Os cachorrinhos também comem do pão, né? Das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus admirou da perseverança, da fé daquela mulher, porque os discípulos estavam mandando ela embora. E Jesus fala, grande é a tua fé, mulher, vai que a tua filha já está liberta. Essa mulher ela veio de outra cidade. E Jesus falou para ela, vai que a tua filha já está liberta. Vai porque o demônio já saiu.
Jesus, ele não precisou ir na casa da mulher. Jesus não precisou ungir aquela criança com óleo. Jesus não precisou colocar as mãos. Ele só falou, vai que a tua filha já está liberta. Por quê? Porque Jesus era e é poderoso, amém? Jesus era e é poderoso. E queridos, esse mesmo poder que estava sobre Jesus, o poder do Espírito Santo, é o poder que está sobre nós também. Amém? Diga assim, eu posso, pelo poder do Espírito Santo, expulsar demônios. Amém? O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Jesus é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que habita em nós. E nós temos mais, além do poder do Espírito Santo, nós temos o nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Quando você fala em nome de Jesus, não é você. Você está falando no nome de Jesus. É como se Jesus estivesse expulsando aquele demônio. Amém, queridos? Então nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio, né? Nós temos essa autoridade também. Nós também temos esse poder, assim como Jesus tinha, para expulsar os demônios. Os demônios tentaram deter Jesus. Os demônios, eles tentaram impedir que Jesus chegasse até aquele lugar. Porque se você ler Marcos capítulo 5, não me lance no abismo. Porque eles achavam que Jesus já ia decretar o final deles. Mas a Bíblia diz o quê? Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, pois somos muitos. Uma pessoa, ela pode ser possuída por um demônio ou por vários. Depende do grau de envolvimento, depende, né, aonde que ela se envolveu, no que ela se meteu. É complicado. Já teve pessoas, gente expulsar demônio que tinha 20, 21, 17, 14, 3... E sempre tem um líder. Se expulsou o líder, o resto já vai saindo. Mas isso aí é outra história. Aula de libertação, né? No curso bíblico, amém? Continuando aqui. Legião é meu nome porque somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Queridos, assim como o exército de Deus é organizado, tem uma hierarquia, os demônios também são organizados e têm uma hierarquia. Então, os demônios, eles estão espalhados em regiões. Né? Eles são espalhados em regiões. Então, conforme a hierarquia do demônio, ele está responsável ali por um estado, por um continente, por uma nação, por um bairro e até mesmo demônios que estão sobre famílias. Então eles são organizados. Nós vemos lá em Daniel, quando Daniel estava orando, veio o príncipe da Grécia combater contra o anjo Gabriel. O anjo Gabriel estava vindo com a resposta de Deus para Daniel. Mas no meio do caminho, quem que apareceu? O príncipe da Grécia. Quem que era o príncipe da Grécia que combateu o anjo Gabriel, tentando impedir o anjo Gabriel de trazer a resposta para o profeta Daniel? Era um demônio. Era um demônio responsável que estava ali, né? Responsável pela Grécia. Príncipe da Grécia. Da Pérsia. Depois veio da Grécia também? Ou só veio da Pérsia? Agora eu fiquei em dúvida, depois eu vejo na Bíblia. Né? Então Daniel, ele continuou orando, e aí veio o arcanjo Miguel, príncipe dos judeus, do povo judeu, protetor do povo judeu, e combateu aquele demônio. Então existe essa questão de região, amém? Existe essa questão de região. E queridos, quando eu falei sobre famílias, vocês devem ter ficado meio assim, né? Então o que acontece? A questão da família, da maldição hereditária, como já expliquei aqui várias vezes, a maldição hereditária existe? Existe. Os fatos comprovam que ela existe. Situações repetitivas, de geração em geração nas famílias, são fatos que comprovam
que parece que um espírito maligno, ele se aloja ali e ele vai acompanhando aquela família. Só que, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, realmente entregamos a nossa vida para Deus, esse domínio, ele é quebrado. Amém? É como diz o tema da mensagem, o Evangelho que liberta, certo? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós que já temos a Jesus como Salvador, que já somos batizados, que já somos cheios do Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, já até fala em línguas, tudo. Queridos, nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque essa maldição hereditária, ela já não existe mais na nossa vida, foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus, amém? Nós não temos que ter medo disso, ficar com neurose na cabeça. Quando a Neuza Etioca ela veio com esse ensinamento, com essa doutrina, tudo, foi muito bom para a igreja, mas alguns irmãos que já eram libertos, que já estavam andando, caminhando com Jesus há algum tempo, eles achavam que tinham que fazer uma quebra de maldição, uma cura interior, uma libertação mais profunda, porque algumas coisas estavam dando erradas à vida. Agora, queridos, o fato de alguma coisa estar dando errado na sua vida, necessariamente não quer dizer que você está com problema espiritual. Você é um filho de Deus, você nasceu de novo. O velho homem ficou ali, no tanque batismal, ficou ali nas águas do batismo. Uma nova pessoa, você se levantou dali, você se levantou, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E as pessoas, meus amados, ao invés de entender que a responsabilidade por algumas coisas estarem dando erradas na vida eram delas, elas começaram então a entrar por esse caminho. Não, eu preciso de uma cura interior. Não, eu preciso de uma libertação. Não, eu preciso fazer uma quebra de maldição. Não, porque isso, porque aquilo. Quando, na verdade, o problema estava nelas. Na verdade, o problema, as coisas às vezes dão erradas na nossa vida, por quê? Decisão errada, pecado que fez, que cometeu, E aí as coisas acabam dando errada mesmo, Não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pelos impulsos da carne, pelos desejos da carne, vai tomando decisões precipitadas, aí acaba dando tudo errado mesmo. Agora, a culpa é do demônio? A culpa é do diabo? Não. Isso não quer dizer que você está possuído por um demônio, isso não quer dizer que tem um demônio nas suas costas, não tem nada a ver. São decisões erradas, são impulsos carnais, pecado que você cometeu, que precisa se arrepender. E aí as coisas vão dando errada mesmo. Agora, isso não quer dizer que existe uma maldição hereditária na sua vida. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente entregou a sua vida para Jesus, o evangelho que Jesus trouxe, ele já te libertou. Amém? Não existe maldição hereditária na sua vida, muito pelo contrário, declare sobre a sua família, a bênção de Deus, as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E essa questão da região é algo real também, É algo verdadeiro. Por exemplo, quando estava prestes a abrir a igreja aqui na Vila Nambi, os demônios aqui já sabiam. Os demônios aqui que estão aqui na Vila Nambi já sabiam que a nossa igreja ia vir para cá. Eu lembro que uma vez eu estava prestes a ser ungido evangelista e eu estava lá na igreja Cristóvão, no bairro do São João, estava eu, o Crissônio lá, aí manifestou um demônio lá, o Crissônio estava expulsando o demônio e o demônio falou, eu sei que vai ser ungido mais um evangelista aqui na igreja, tal, não sei o que lá. Então, os demônios, eles sabem o que está acontecendo, Eles tentam controlar a vida das pessoas. Eles tentam, eles estão por detrás do tráfico, por detrás da prostituição, Eles estão por detrás de tantas coisas. É por isso que muitas vezes, queridos, um bairro que muitas vezes está em decadência e chega o evangelho naquele lugar, chega a palavra de Deus naquele lugar e as pessoas começam a se converter e as pessoas começam a serem libertas dos demônios pela palavra de Deus, aquele bairro ele começa a mudar. Assim como uma família começa a mudar, assim como a cidade começa a mudar, assim como um país começa a mudar. Amém, queridos? Então essa questão da região é algo verdadeiro.
E ele falou, os demônios, 10, versículo 10, e rogou-lhe muitos que não os enviasse para fora daquela região. Andava ali passando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Um espírito maligno pode entrar no animal? Pode. Está claro aqui, né? Pode. Um espírito maligno, um demônio pode entrar no animal. O teu cachorro, o teu gato está perturbado lá em casa, ore por ele que, né? Talvez. Mas, querido, eu vou contar uma experiência que eu tive. Uma vez, mas não era demônio, mas uma vez o que aconteceu? Uma vez eu tinha uma cachorra, uma fila, né? Raça fila brasileiro. Ela chamava Cleo. E ninguém chama Cleo aqui não, né? Ela chamava Cleo. E ela pegou uma doença lá que eu esqueci o nome, e eu levei ela no veterinário, e o veterinário meio que desenganou. Deu uma injeção nela e falou, olha, talvez, né? Mas eu não sei não. Se até amanhã tal, não acontecer isso, a cachorra vai morrer. E a gente se apega, né? Animal de estimação, a gente se apega, né? Você acaba tendo, né, carinho, amor por aquele animal. Aí eu cheguei em casa, ela estava sentada, triste lá, ruim, né? Doente. Aí eu peguei e coloquei a mão na cabeça dela. Eu coloquei a mão na cabeça dela, eu falei, Cleo, em nome de Jesus você está curada, você não vai morrer. Em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Não é que a cachorra foi curada? Hã? Provérbios fala, né, que o justo, né, tem consideração pelos seus animais. Então, querido, você pode sim orar pelo seu animalzinho de estimação, amém? Se ele estiver doente ou se ele estiver meio perturbado, ora por ele, né? Que é lícito. Amém? Agora veja só, os demônios falaram, manda-nos para aqueles porcos. E Jesus falou, vai. Eles entraram nos porcos. Quando eles entraram nos porcos, o que aconteceu com a manada de porcos? Foram para um precipício, um despenhadeiro, né? Um desfiladeiro abaixo e caíram tudo no mar. A manada ficou louca e se precipitaram tudo no mar. Olha, queridos, não tinha muita lógica os demônios quererem entrar nos porcos e matarem os porcos. Talvez os demônios, né, não estavam prevendo a reação dos porcos e eles acharam que poderiam ficar ali. Mas os porcos, quando eles foram possuídos pelos demônios, se precipitaram no mar, né? Ficaram tudo louco, né? E se jogaram no mar e morreram. E esses demônios, eles acabaram ficando sem corpo. Porque o demônio é um espírito desencarnado. Eles precisam de alguém para se expressar nesse mundo. Então, se o objetivo deles era permanecer ali naqueles porcos, caiu por terra. Porque os porcos se suicidaram, né? Se mataram, precipício abaixo ali. Então, talvez eles não soubessem a reação dos porcos e talvez Jesus soubesse a reação dos porcos, por isso que Jesus permitiu, né? Não que isso fosse um ato de exorcismo, como os exorcistas faziam antigamente, né? Tirava o demônio de uma pessoa e colocava no corpo de outra pessoa. Antigamente, né? Muito tempo atrás, século passado e tal, eles faziam dessa forma. Não que Jesus fez isso, mas Jesus, ele liberou, né? Aquela manada de porcos. E aquilo, meus amados, era como se fosse uma profecia contra os demônios. Por quê? Porque o que vai acontecer com os demônios é justamente isso. Eles vão ser lançados no abismo e vão ser atormentados para todo sempre, né? Então, não teve muita razão dos demônios quererem para os porcos, sendo que os porcos depois se matariam. Mas os demônios, né? Eles não podem prever o futuro.
e deu no que deu. E outra coisa interessante também, porcos. Porcos eram permitidos pela lei de Moisés? Não. Porcos não eram permitidos pela lei de Moisés. E por que tinha a criação de porcos ali? Onde Jesus estava, ele estava numa região chamada Decápolis. A palavra deca, com K, Decápolis, deca, significa 10 no grego. E a palavra polis significa cidades. É por isso que tem cidade que chama Teresópolis, Salesópolis, Florianópolis. Florianópolis tinha um outro nome agora que eu não lembro, mas Florianópolis era uma... por que Florianópolis? Era uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, pouco depois da Declaração da República. Aí trocaram o nome da cidade lá da capital de Santa Catarina e colocaram Florianópolis, cidade de Floriano. Então, quando você vê esses nomes de cidade aí, Teresópolis, Salesópolis, Florianópolis, sei que é Polis, tal, né? É por conta disso, porque no grego significa cidade, Decápolis, cidade. Deca, 10 cidades. Nós estamos lendo o texto aqui, o texto fala o endemoniado de Gerazeno. Mas os outros evangelhos falam o quê? O endemoniado de Gadara. Por quê? Porque nesse conjunto dessas cidades existia uma cidade chamada Gerasa, Gerazeno, e existia também uma cidade chamada Gadara, que é o endemoniado de Gadareno, que o outro texto fala, o endemoniado de Gadareno. Então, e essas cidades, embora a população fosse judaica, semita, havia também ali uma população grega. Então, a influência grega nessas 10 cidades era muito forte. E os gregos, eles adoravam os deuses, as divindades daquela época, lá, os deuses da antiguidade. Então, os judeus, influenciados pela cultura grega, helenística, eles acabavam o quê? Aderindo à cultura dos gregos. É por isso que eles estavam criando porcos. Então eu acredito que um dos motivos também de Jesus ter deixado esses demônios entrarem nos porcos e aqueles porcos se matarem, foi por conta daqueles judeus serem judeus desobedientes à lei de Moisés. Amém, queridos? Né? Então, são explicações. Uma vez o pastor querendo falar do dízimo e tal, ele falou assim, ó, Jesus deixou aqueles demônios entrar nos porcos porque aqueles judeus não eram dizimistas. Mas isso aí não tem nada a ver. Amém? Continuando aqui, e agora caminhando para o final. Os que apacentavam, versículo 14, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera, e o endemoniado, e acerca ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Queridos, aquele homem que estava com a vida totalmente perdida, né? Totalmente condenada à morte, foi salva. Foi salva pelo poder de Jesus, e não só pelo poder de Jesus. Foi salva pelo amor de Jesus. Como eu expliquei, Decápolis era uma região semita, mas com uma influência grega muito forte. Jesus sabia que ele não seria recebido de portas abertas por aquele povo. E por que Jesus então atravessou o mar da Galileia para chegar até lá? Por causa de uma vida. Jesus não era o tipo do pregador que só gostava de pregar para multidões. Aonde houvesse uma pessoa que pudesse ser salva, ele ia até lá. Hoje, você é salvo, você é abençoado, você é perdoado, porque Jesus foi até você e você abriu seu coração para ele. Amém, queridos?
E aquele povo, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo o que aconteceu endemoniado, eles mandaram Jesus embora, né? Mandaram Jesus embora. Eles estavam mais preocupados com os bens materiais, com os porcos, do que com a salvação, a libertação, daquilo de bom que Jesus poderia oferecer a eles. E a humanidade hoje, queridos, está dessa forma. A humanidade hoje prefere mais os bens materiais do que a Jesus. Mas nós não somos assim, amém? Nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o nosso Salvador. E a nossa prosperidade somente é uma consequência do nosso relacionamento com o nosso amado Jesus. Amém? E agora, para terminar mesmo, a Bíblia diz aqui no versículo 18: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Queridos, essa salvação, ela não pode parar em mim, ela não pode parar em você. Amém? Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você entregou a sua vida para o Senhor, além de ser salvo, você se alistou no exército de Deus. E queridos, quando Jesus estava prestes a subir, ele declarou guerra ao inferno. E nós estamos envolvidos nessa guerra. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, está escrito: Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. E qual que é o primeiro sinal? Em meu nome expulsarão demônios. Paulo, ele escreve em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, enfatizando essa batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Efésios 6, do 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui é uma declaração de guerra, queridos, ao inferno, aos demônios, a Satanás. Paulo escreve: a nossa luta não é contra o próximo, não é contra a carne, não é contra o nosso próximo. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes da maldade, nos lugares celestiais. Nós estamos envolvidos nessa batalha, mas nós não precisamos ter medo, porque nós estamos revestidos desse poder. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Amém? E por quê? Porque é como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4: nós já temos vencido o maligno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Diga assim: eu não preciso ter medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, o apóstolo Paulo escreveu que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Como eu disse aqui, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual.
E numa guerra espiritual, numa batalha, o que acontece? Nós atacamos, mas às vezes também nós somos atacados, não é verdade? Nós atacamos, mas também muitas vezes nós somos atacados. Então, nessa noite, eu quero orar junto com todos aqueles que percebem que estão tendo um discernimento espiritual e acreditam que de alguma forma a sua casa, a sua família, a sua vida, alguma área da sua vida está sendo atacada, né? Está tendo esse ataque espiritual do maligno. Mas Jesus nos deu poder, Jesus nos deu o Espírito Santo, Jesus nos deu a unção. E a Bíblia diz: orai um pelos outros. Então, nós queremos orar por você. Se você sente que de alguma forma a sua vida está recebendo algum ataque espiritual, eu quero que você saia do seu lugar, que você venha até aqui à frente, e nós vamos orar, nós vamos combater juntos, e tudo isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Pode apagar as luzes, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você, e nós vamos declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Saia do seu lugar rapidamente. Nós já estamos encerrando a reunião, mas antes nós queremos orar por você. Amém? Decretar a bênção de Deus sobre a sua vida, porque como foi pregado aqui, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa se o inferno esteja se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, vai cair por terra em nome de Jesus, porque o poder está na igreja do Senhor, o poder de Deus está sobre os filhos de Deus, e Deus vai operar, Deus vai agir em nome de Jesus. Saia, vem até aqui à frente. Os presbíteros já podem pegar o óleo aqui, já pode começar a orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas diante do teu altar, meu Pai. Eu coloco agora essas vidas diante da tua presença, Senhor. E eu oro agora em nome de Jesus, repreendendo toda obra do diabo, meu Deus, todo ataque espiritual, todo ataque do maligno, meu Pai, que tem se levantado contra a vida dos seus filhos. Meu Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora que caia por terra. Eu ordeno agora que caia por terra, que bata em retirada todo mal, todo espírito maligno, todo espírito contrário que tem atacado a vida dessa pessoa, que tem atacado a família dessa pessoa. Eu ordeno que saia agora, eu repreendo agora, eu mando embora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, vai derramando o teu fogo, meu Deus, vai derramando a tua unção que quebra todo jugo, meu Deus, vai derramando agora o teu poder sobre os teus filhos, ó Pai, e que toda malignidade, e que toda obra das trevas, para destruir, para amarrar, oh meu Deus, para destruir a vida dessa pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vai derramando, meu Deus, vai libertando, meu Pai, vai libertando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Há poder no nome de Jesus, aleluia, aleluia.